Prezados estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Costa, responsável pela disciplina de metodologia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre aspectos relevantes da nossa disciplina e sobre algumas questões que foram apresentadas. Inicialmente, eu gostaria de destacar que a nossa disciplina é uma disciplina que antecede outras disciplinas que serão relevantes para a construção do artigo. Então, nessa disciplina, a gente vai começar a discutir aspectos relacionados com o desenvolvimento do trabalho. Eu percebi pelas dúvidas que vocês estão apreensivos em relação à construção do artigo, do trabalho final, em pouco tempo. Na verdade, neste primeiro momento, nós vamos começar a pensar no tema, na hipótese, nos objetivos e nos principais referenciais teóricos relacionados ao nosso trabalho, para, nas disciplinas futuras, aprofundar nessa questão. Então, inicialmente, eu vou realizar uma breve apresentação de como o curso foi pensado, destacar alguns aspectos relevantes da disciplina e dar um foco especial na atividade final, que é onde eu percebi que existem algumas dúvidas relacionadas à construção do projeto ou pré-projeto de pesquisa. Então, tá. Bom, a nossa disciplina, a apostila do curso, ela é estruturada em 6 unidades. Eu juntei a unidade 1 e 2 e transformei na nossa unidade 1. Juntei a unidade 3 e 4 e transformei na nossa unidade 2. E juntei a unidade 5 e 6 e transformei na unidade 3. Essa junção foi no sentido de facilitar, né, o debate de aspectos relevantes do curso. Então, na unidade 1 da nossa disciplina, né, do nosso curso, que contemplou a unidade 1 e 2, foram apresentadas questões como a definição de resumo, resenha. Eu percebi, através das questões, que ainda existe uma dúvida em relação ao resumo e à resenha. O resumo, ele é uma síntese das principais ideias do texto. E, normalmente, ele é escrito, né, com as palavras do próprio aluno, do próprio autor do resumo. Então, o desafio, ao elaborar um resumo, é que o estudante consiga compreender a mensagem do texto e transformá-la no resumo. Já a resenha, ela é um texto mais aprofundado. Ela aprofunda, ela tem a função de aprofundar e ampliar o trabalho de síntese realizado no resumo. E aí, a gente destaca também a função da resenha crítica, que o autor da resenha, né, ele apresenta aspectos relacionados à sua opinião em relação a esse aspecto. Nessa unidade também, destaca-se sobre a questão do fichamento, que é uma importante forma de estudo para algumas pessoas, né? Então, por exemplo, se eu li um artigo, eu achei interessante, eu vou fazer um fichamento, eu vou destacar as principais ideias do autor, né? Para facilitar uma leitura posterior. Então, isso foi a unidade 1 da apostila. Na unidade 2 da nossa apostila, a gente discute, em especial, sobre o conhecimento científico, né? Então, são apresentados que existem outros tipos de conhecimento, né? Tais como o popular, o filosófico, o religioso e o científico, mas dá-se uma ênfase ao conhecimento científico, né? E aí, dentro dessa ênfase, né, do conhecimento científico, é importante destacar a questão de método, né, que é um procedimento ou uma técnica que você tem para se chegar a um objetivo, e a metodologia, né, que é o estudo, né, do caminho que se chega, o estudo dos métodos, né, como se faz para chegar. Em relação ao conhecimento científico, né, nessa parte, são apresentados aspectos que são relevantes para que aconteça, né, que são os aspectos que são
necessários para o funcionamento do método científico, né? Então, destaca-se a replicabilidade, a precisão, a falseabilidade e a parcimônia. Então, esses aspectos são discutidos na nossa unidade 1 do nosso curso. Na unidade 2 do nosso curso, são apresentados, né, especificamente na unidade 3 da apostila, os tipos de pesquisa. Então, descreve-se sobre pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa explicativa, pesquisa quantitativa, qualitativa, quantitativa, descreve-se sobre pesquisa documental, estudo de caso, a etnografia, ou seja, são apresentadas características desses tipos de pesquisa e, de uma certa forma, sua relação com a administração. Alguns desses tipos de pesquisa, eu imagino que vocês já vivenciaram durante a trajetória de vocês, né, na realização do curso de graduação. Então, eu penso que algumas desses tipos de pesquisa sejam bem claros, e outros a gente precisa aprofundar um pouquinho. Mas são apresentados, né, de uma forma sucinta, todos aspectos básicos e relevantes desses tipos de pesquisa. E aí, logo em seguida, dentro da unidade 4 da apostila, apresenta-se o processo de pesquisa. E aí é de grande relevância a gente parar e pensar, né, porque esse tópico é o que vai dar, de uma certa forma, estrutura para a continuidade do nosso trabalho. Então, é importante, quando a gente pensa, né, dentro dessa unidade 4, a escolha do tópico de pesquisa. O que eu vou pesquisar? O que é relevante na minha pesquisa, né? Por que pesquisar, né? Então, eu preciso delimitar o meu problema. Qual é a definição dos meus objetivos gerais e do meu objetivo específico? Isso é muito importante porque, normalmente, quando a gente pensa num problema de pesquisa, às vezes a gente pensa que vai resolver o mundo, né? E, na verdade, temos que pensar que o trabalho final do curso, né, não da nossa disciplina, é um artigo, né? E um artigo, a gente tem que ter um objetivo claro e que seja possível de resolver, né, dentro de 15, 20 páginas no máximo. Então, ao propor, né, o problema de pesquisa, ao pensar nessa estrutura de pesquisa, nós temos que nos atentar com essa questão. Porque o importante de um trabalho científico, de um escrito, né, de um artigo, é que ele tenha uma certa coerência. Os objetivos que foram propostos, né, que você se propõe a fazer, eles têm que ser realizados. Então, não adianta você querer colocar diversos objetivos específicos, diversas coisas, e ver que não é possível. Outra questão interessante, né, que a gente tem que destacar, é a relevância da pesquisa, né? Para que pesquisar? Qual é a importância dessa pesquisa, né? Então, esse é um outro aspecto relevante dentro da estrutura de um projeto. Outro aspecto que se destaca, né, e é apresentado também, é como pesquisar, que é a grande questão do nosso curso, né? Quais que são, então, os aspectos metodológicos que serão utilizados dentro da minha pesquisa? E aí, uma questão até que apareceu é quando pesquisar, que é a questão do cronograma. Como que você imagina que será desenvolvida a sua pesquisa em relação a semanas, meses, dentro da sua estrutura de tempo possível para a realização do seu trabalho? Então, dentro da nossa unidade 2 do nosso curso, a gente discute os tipos de pesquisa, né? E também aspectos que são relevantes para a construção do seu projeto de pesquisa. Finalizando a unidade 2 do nosso curso, nós iniciamos, então, a unidade 3 do curso, que destina-se a discutir aspectos da unidade 5 e 6 da nossa apostila. Na unidade 5, são apresentadas as técnicas e coletas. Então, nessa unidade, destaca-se sobre a observação, sobre a entrevista, sobre o questionário, que são aspectos que são utilizados no desenvolvimento
de uma pesquisa. É importante destacar que quando são realizadas entrevistas, questionários, e que estas se relacionam com seres humanos, é importante atentar à submissão do projeto ao comitê de ética. Quando vamos desenvolver pesquisas que têm relação com seres humanos, é importante que o projeto seja submetido ao comitê de ética e seja aprovado, para então efetivamente iniciar a coleta de dados. É destacado ainda nesse tópico aspectos relevantes em relação aos tipos de entrevista, ao questionário, considerando que estamos, né, nessa situação de quarentena, uma solução possível em relação aos questionários seria os questionários online, né? Que, na verdade, até uma estratégia de pesquisa que tem crescido, né? A gente sabe que os questionários, eles são relevantes, mas que, de uma certa forma, existe uma dificuldade, né, das pessoas responderem, mas ele é um instrumento de pesquisa muito relevante e que hoje, né, através da tecnologia, ele pode ampliar. E considerando que estamos, né, nessa quarentena, ele pode ser considerado uma ferramenta extremamente válida dentro desse cenário. Na unidade 6, a última unidade da apostila, né, discute-se sobre a elaboração de relatórios de trabalhos finais. Ou seja, são apresentadas uma estrutura geral de um trabalho. O que deve conter? Capa, contracapa, esses aspectos relevantes. Então, na nossa unidade 3, abordamos sobre isso. Então, foi questionado em relação ao que foi solicitado em relação às atividades avaliativas da nossa disciplina. A atividade 1, então, ela refere-se à unidade 1 do nosso curso e foi solicitado a elaboração de um resumo de um artigo atual e que tenha relevância com o seu possível problema de pesquisa. Por que foi solicitado dessa forma? A ideia foi que você já tivesse, de uma certa forma, contato com o que os autores estão discutindo sobre o seu tema de pesquisa. Então, a ideia foi elaborar um resumo sobre essa atividade, sobre esse artigo que tenha essa relevância e, de uma certa forma, que você já tenha mais afinidade com o seu possível tema de pesquisa. Na atividade 2, né, referente à unidade 2 do nosso curso, foi solicitado a participação em um fórum. E aí, o objetivo é discutir os tipos de pesquisa. Então, você vai trazer nesse fórum um pouco da sua experiência. Durante a sua vivência de graduação, de outros cursos, quais tipos de pesquisa você já vivenciou? Quais foram os aspectos positivos, negativos? O que você acha da sua vivência em relação a esses tipos de pesquisa? Então, nesse momento, nesse fórum, o objetivo é que a gente consiga discutir um pouco sobre os tipos de pesquisas já vivenciados e que a gente consiga, através de uma certa prática, né, discutir aspectos relevantes das pesquisas. E a atividade 3, referente à unidade 3, na verdade, ela é uma atividade, né, avaliativa que contempla também aspectos relevantes das outras unidades. Então, ele é um questionário, né? E aí o objetivo desse questionário é verificar, né, digamos assim, algumas questões que são relevantes como um todo do curso. Compreender, né, questões chaves que foram discutidas durante o nosso curso. E aí, a grande questão, a grande dúvida reside na atividade 4, que eu chamei de construção do projeto, mas, na verdade, é como se fosse um esboço do projeto, um pré-projeto. A proposta dessa atividade é que você, de uma certa forma, já vá conhecendo um pouco o seu tema de pesquisa, o seu problema de pesquisa, um marco teórico relacionado à sua questão de pesquisa, para que, na sequência do
andamento da sua pesquisa não seja prejudicado. Então, o que foi solicitado nessa atividade 4? É um esboço, digamos assim, de um projeto. E o que você vai ter que trazer nesse esboço? Porque, na verdade, numa disciplina futura, você vai aprofundar essas questões. Então, o objetivo dessa atividade é que você já vá compreendendo, né, o que foi discutido na nossa disciplina e o que deve ser aplicado em relação ao desenvolvimento do seu projeto. Então, foi solicitado uma introdução, um referencial teórico, uma metodologia, um cronograma e as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento. De uma maneira geral, na introdução de um projeto de pesquisa, nós temos a apresentação do tema, né, do seu tema e do seu problema de pesquisa, destacando os objetivos e a justificativa. É claro que nesse primeiro momento, você está tendo um contato inicial com o seu tema de pesquisa. Então, você vai imaginar o seu tema, vai descrever o seu problema, você pode até destacar a sua hipótese, vai apresentar os seus objetivos e a justificativa, de forma simples. É claro que essa introdução ela vai ser aperfeiçoada no decorrer do desenvolvimento do trabalho. Lembrando que o seu tema de pesquisa deve ser atual, deve ter relevância acadêmica, social, cultural. Ao justificar, né, o seu tema, lembre-se desses aspectos. Lembre o que eu comentei anteriormente em relação aos objetivos, né? Que devem ser objetivos que sejam possíveis de ser cumpridos em relação à questão do tempo, em questão da temática, enfim. Então, nessa introdução, deve-se apresentar estes aspectos. No tópico 2, que foi denominado de referencial teórico, você deverá buscar, né, 5 artigos, livros que tenham relação com o seu tema. E aí eu coloco que, se possível, tente escrever um pouco. Mas, na verdade, o que é importante é que você apresente neste referencial teórico 5 autores, 5 artigos, vamos dizer assim, que tenham relevância para o desenvolvimento do seu projeto. Então, você vai fazer uma busca em sites confiáveis, né, em livros, material que tem de relevância acadêmica, e vai selecionar 5 artigos recentes que tenham relevância e vai apresentar esses artigos. E aí, um exercício interessante é pegar lá na unidade 1 da nossa apostila e fazer um resumo, uma resenha, um fichamento, né, dentro daquilo que você considerar mais relevante para a sua forma de estudo, para já deixar esse material separado. Então, você vai listar, né, esses artigos que vão ser relevantes para a construção futura do projeto. E aí, você já tem o seu objetivo, o seu problema de pesquisa, e aí na etapa 3, na metodologia, você deverá descrever o tipo de pesquisa, ou seja, como eu vou fazer para chegar ao meu objetivo? Quais são os métodos, técnicas, instrumentos que eu irei utilizar? Para isso, você vai poder recorrer, né, nas unidades 2 e 3 do nosso curso, que são apresentados os tipos de pesquisa, os instrumentos de coleta. Nós podemos também utilizar o bate-papo, vocês podem me questionar, tirar dúvida. E aí, descrever, né, qual tipo de pesquisa você vai utilizar. O tópico 4 foi solicitado, então, um cronograma, que você vai apresentar um cronograma para a execução do seu trabalho. Como que você pensa em relação ao prazo para a execução do seu trabalho? Olha, no primeiro momento, eu vou fazer uma busca teórica durante um mês. E aí, de acordo com o meu objetivo, eu pretendo utilizar uma entrevista, eu pretendo utilizar um questionário. Quando que eu irei aplicar esse questionário? Quando eu irei realizar essa entrevista? Olha, no meu trabalho, eu não vou realizar questionário nem entrevista. Eu quero fazer uma pesquisa documental. Quando será realizada essa pesquisa? Então, nesse cronograma, você vai, de uma certa forma, tentar esquematizar, né, o tempo que será
será necessário para o desenvolvimento do seu projeto. E aí, as referências bibliográficas que você utilizou no tópico 2, no tópico 3, talvez também no tópico 1, listando os autores de acordo com as normas da BNT, né? Lembrando que, já que estamos falando de um projeto de pesquisa, né, de método científico, nós temos que estar atentos a questões relacionadas à BNT, que é quem estabelece as normas, né, para o desenvolvimento de trabalho científico. E aí, eu coloco aqui esse slide com metodologia, TCC e orientação de TCC. Por quê? Essas são as 3 disciplinas que vocês vão ter no curso de gestão pública que vão estar relacionadas com o desenvolvimento do trabalho final, que é um artigo. Então, agora, nesse primeiro momento, nós estamos na disciplina de metodologia e nós vamos finalizá-la com um rascunho, um esboço, com um pré-projeto. Em seguida, vocês vão ter a disciplina de TCC, que é uma disciplina que vai aprofundar nesse projeto, que vai discutir de forma mais aprofundada o desenvolvimento do projeto para a escrita do artigo. Então, na disciplina de TCC, vocês vão aprofundar nessas questões. E aí, após o desenvolvimento desse projeto, na disciplina de TCC, vocês vão ter a orientação de TCC, que aí vocês vão estar com um orientador específico que tenha relação com o tema de vocês para desenvolver o artigo final. Então, neste primeiro momento, nós estamos na metodologia e o objetivo final é um pré-projeto. Então, não se preocupem com o prazo, né, curto, né, como foi destacado por alguns, para o desenvolvimento do projeto. E aí, para finalizar, foi solicitado indicação de revistas, né, que pudessem apresentar questões relacionadas ao tema. E aí eu estou indicando aqui 2, né? Podemos discutir outras possibilidades, posso apresentar outras possibilidades, mas eu trago aqui a revista Perspectivas em Políticas Públicas, né? Que é da UENG e da FAP, e também o repositório institucional da Fundação João Pinheiro, que também apresenta pesquisas relacionadas à administração, à gestão, e que apresentam temáticas relevantes, né, para o desenvolvimento, né, do trabalho de vocês e locais que vocês podem buscar artigos relevantes para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Então, gente, por hoje é isso. Eu agradeço, estou à disposição para outras dúvidas. Se tiverem qualquer dúvida, se tiver qualquer questão que ainda não foi esclarecida, vocês podem me contactar pelo AVA, estarei à disposição para contribuir. Um forte abraço, até!